Hoje a gente vai falar de 6 coisas, bater um papo aqui, né? Falar sobre 6 coisas que você precisa saber se você quer se tornar um analista de dados, uma analista de BI e MS, assim como eu, tá bom? Vamos lá. Você não precisa decorar nada, né? Para de achar que, nossa, olha, é muita coisa, como que eu vou decorar? Como que eu faço um create? Como que eu faço um merge? Como que eu crio tal fórmula no Power BI? Como que eu faço isso? Para. Tudo isso é pesquisável. Você precisa entender o que você tem que fazer, né? Do que a sua base está falando, né? Qual a informação que tem ali e quais os dados que você precisa trazer para o seu cliente visualizar, né? Isso é o principal. O restante você vai adicionando. Quando você sabe o que tem na sua base, quais as informações principais e importantes que está ali, fazer uma medida daquilo é muito mais fácil. Se você está falando aí de uma base de CSAT, por exemplo, nota de satisfação, você sabe que ali você já vai identificar aqui, trazer o percentual de CSAT, né, o percentual de contatos com o cliente onde ele está muito satisfeito e insatisfeito, é importante. Então, você sabe que você tem que trazer essa informação. A quantidade de pesquisa, ok, outra coisa, né? Quantos atendimentos eu tive desses atendimentos, quantos tiveram pesquisa. Então, assim, você precisa saber o conteúdo da sua base. E depois aplicar ali a criação das fórmulas, né? Tipo, count, filtro, enfim. Ah, eu preciso contar isso filtrando aquela informação. Então, eu preciso somar aquele conteúdo, mas com o filtro daquilo. Você vai conseguir fazer tranquilo, com uma pesquisa rápida na internet, você consegue saber como você aplica aquilo, se você sabe a lógica do negócio, né? Se você sabe o que você precisa trazer. Então é aquilo. Não decora nada, não precisa decorar nada nesse início. Apenas entende, né? E escreve no papel, olha, o que que eu preciso trazer? A quantidade disso, disso, disso. A soma daquilo. A quantidade apenas dessa informação. E aí, como que você chega naquilo? Ah, eu vou chegar naquilo se eu fizer a conta disso com isso. Pronto. Então, tipo, entende isso, sabe? Entende o que é importante e depois só pesquisa como fazer, tá? E é simples, vai lá, usa o ChatGPT, o Gemini, enfim, o Google e pergunta, né? Como fazer a contagem de uma coluna filtrando por outra coluna dentro do Power BI. Ou SQL Server, enfim, qualquer ferramenta que você colocar, você vai ter o retorno e aí você só aplica essa fórmula. Então não se apega em decorar informação. Eu já tenho muitos anos de experiência como analista de IMS, já fiz diversos projetos, coisas mais simples, é claro que eu não preciso procurar mais, né, porque eu já tenho experiência, mas coisas um pouquinho mais complexas, por exemplo, eu preciso fazer uma tratativa diferenciada, sei lá, enfim, é que agora não tá vindo muito na cabeça, mas vamos dar um exemplo aqui de um roll number, por exemplo. O roll number, ele tem algumas coisinhas ali que você tem que colocar de um jeito certo, né? Então, às vezes eu vou lá e dou uma pesquisadinha. Deixa eu lembrar aqui como que faz isso. Principalmente se eu não usar muito, sabe? Tudo aquilo que a gente não usa, a gente esquece. Então, dá aquela pesquisada, olha e aplica, tá? Segundo, volte pro básico, tá? Você tá iniciando agora, você não precisa ficar criando coisas, nossas, complexas demais, sabe? Tenta fazer coisa mais simples, relatórios que não precisam de tanta coisa. Se aquilo, você viu que aquilo tá muito confuso para você, tenta pegar alguma coisa mais simples, sabe? Se você viu que tá difícil demais para você entender, fazer uma contagem, fazer qualquer coisa dentro do Power BI, volta pro básico, volta ali, tipo, assiste alguns vídeos para entender como que faz aquilo primeiro e depois tenta aplicar, sabe? Mas, tipo, tenta ficar bom no básico, tá bom? Numa soma bem feita, numa contagem bem feita, numa divisão bem feita. Se a gente tá falando de SQL, fique bom no básico. Saiba fazer um select, né? Saiba exatamente o que que é ali, né? Como que você seleciona uma coluna, o que que é um select distinct, fazer um where, né? Tipo, foca no básico primeiro e depois você vai conseguindo adicionar mais coisas até você conseguir criar ali uma procedure bem estruturada, com dados mais performáticos. Então, começa do básico. 3. Pratica com base que você entende, tá? Dados que façam sentido para você, tá? Vou te dar um exemplo. Ahn, se você tá assistindo esse vídeo, com certeza você assiste YouTube. E você deve escutar música também, por exemplo. Faça um relatório
com base, tipo, nessas informações, em coisas que você usa, tá? Hoje, essas ferramentas, né, Spotify, o próprio YouTube, você consegue exportar as informações, as suas informações de lá de dentro. Então, você consegue ver ali, né, quantos vídeos você tá assistindo ali no mês, músicas, né, quantas músicas você escuta, qual é a música que você mais escuta, quantas vezes você escutou tal música, qual é o cantor, enfim, que você mais gosta. Tudo isso daí você vai ter. E vai ser uma informação sua. Então, quando você bater o olho ali naquela base, você já vai saber o que que é aquela coluna, né? Vai ter ali os dados, você vai bater o olho, pô, isso daqui é o nome da música, isso daqui é o nome do cantor, isso daqui é a classificação da música. Enfim, vai ter as informações ali, você vai bater o olho, você vai entender o que que é aquilo. E isso vai facilitar muito na hora de você desenvolver um relatório. Você conhecer a sua base. Porque a partir do momento que você conhece, você sabe o que é importante. E é através disso, né, do que é importante, que você vai conseguir levar esses dados pro seu relatório. Porque hoje, quando eu crio relatórios ali pro meu gestor, né, pro cliente, enfim, o meu cliente normalmente ele quer informação que faça sentido para ele. Quando eu entregar esse relatório, ele vai olhar para aquilo e ele já vai saber se aquilo está fazendo sentido ou não, porque ele conhece a operação dele. Ele conhece os dados que tá ali, ele vai bater o olho, ele vai saber se um número está fazendo sentido ou não. Vamos supor que ele tem uma operação ali de, sei lá, 10 mil pessoas. Se eu mando um relatório para ele com uma informação que tem, sei lá, 50 mil, ele sabe que ele só tem 10. Então ele vai bater e falar: isso aqui não tá fazendo sentido, eu não tenho isso tudo de pessoa. Dá uma olhada nessa medida. Então, você conhecer os seus dados, né, vai facilitar o seu desenvolvimento. Vai fazer com que você traga relatórios cada vez mais interessantes, sabe? Tipo, produtivo de verdade, que tenha uma informação que faça sentido. Então, foca nisso. Pega alguma coisa que te agrada. Se você não quer usar a base de YouTube, do Spotify, enfim, usa uma base fictícia. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando da onde você pode trazer esse tipo de base. O Kangli, por exemplo, você pode ir lá e baixar a base de lá. Mas usa uma base com informações que você gosta. Então, se você gosta de aviação, pesquisa uma base nesse tema. Se você gosta de vendas, mercado, sei lá, procura uma base com esse tema, porque aí você vai bater o olho e vai entender do que se trata e vai facilitar na hora de você desenvolver o seu relatório, tá bom? 4. ETL você só vai aprender na prática, tá? Então, não adianta nada você falar que quer fazer um processo de ETL bem feito, ficar só assistindo o vídeo e não colocar a mão na massa. Se você começou a assistir um vídeo ali que ele te explica, né? Tipo, olha, como selecionar uma base, como fazer isso, como fazer aquilo. Pratica, faz junto, sabe? Assiste o vídeo ali no seu telefone, mas vai no computador e pratica, sabe? Faz um select da sua base, pega o dado distinct, filtra alguma coisa, começa a praticar isso. Nem que seja 30 minutos por dia, para você conseguir fixar o seu conhecimento. Se você não praticar, você vai esquecer, você não vai conseguir evoluir muito, tá? Você precisa praticar. 5. Estude, separe um tempo para você estudar, tá? Nem que seja 30 minutos por dia, igual eu falei. Se você não se dedicar, não tiver um tempinho para você, você não vai aprender, não vai conseguir chegar lá, entendeu? Usa o mínimo de tempo que você tiver para conseguir fazer isso. Tipo, pô, Jé, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu chego cansado, não dá para fazer isso. Sei lá, no transporte, sabe? Tenta assistir um vídeo ali e pratica no final de semana, mas assiste a semana toda, guarda as coisas, fala, não, isso daqui eu vou testar no final de semana e testa, mas faz, sabe? Acha algum tempo. Quando eu comecei a estudar, a entrar na área e tudo mais, eu não comecei como analista de BIMS. Eu comecei como atendente de call center, depois eu fui para assistente administrativa e depois que eu fui ali assim de operação, até eu chegar no meu cargo aqui de analista de BMs, mas eu fui fazendo uma escadinha. E nessa época eu também não tinha tempo de estudar. Eu saía de casa às 5 horas da manhã e voltava praticamente 11 horas da noite. Eram 2 horas e meia de ida pro trabalho, 2 horas e meia de volta, pegando ônibus, metrô, trem. E eu usava esse tempo para conseguir estudar. E aquilo, também não tinha um computador. Eu usava um tablet. Eu pegava ali no tablet, ficava assistindo vídeos e estudando do jeito que dava.
entendeu? Eu fui fazendo do jeito que dava até eu conseguir uma oportunidade melhor. Então, se você quer se tornar um analista, se você quer trocar, migrar de área, você precisa ter esse esforço. Ninguém vai se esforçar por você. Se você não fizer, se você não tiver interessado aí no seu crescimento, não vai ser o outro que vai fazer, tá? Então você precisa ir atrás disso, tá? Você precisa estudar e tentar praticar aí da melhor forma. E por último, né, sexta coisa, você não precisa fazer isso sozinho, tá? Falei ali que você vai ter que fazer sozinho, correr atrás, sim, com certeza, essa parte é totalmente sua. Mas eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Aqui no canal a gente tem, eu fiz vários vídeos de prática, sabe? Quando eu aprendi, eu consegui fixar muito melhor as coisas fazendo, tá bom? Então, o que que eu tô trazendo aqui pra vocês? Eu tô criando uma série de vídeos ali de SQL, Power BI, onde eu faço compartilhamento de tela ali e vou criando tudo com vocês. Então, eu vou criando tabelas, tem vídeo ali de criação de tabela, onde eu falo para vocês como que vocês criam uma tabela, como que você sabe qual é a coluna que você tem que criar, qual é o tipo que você tem que usar. Se for varchar, não vai tacar um varchar max, vai colocar um número específico. Como que você sabe qual é esse número? Então a gente faz isso tudo junto ali, sabe? Vai colocando item por item, fazendo. Tem criação de procedure, criação de esquema, tem loop, enfim, tem bastante coisa, tá? Que eu tô trazendo a prática do dia a dia. Tudo que eu tenho que fazer quando eu começo um projeto novo. É claro que algumas coisas estão um pouquinho mais simples, mas se você souber isso, se você realmente, tipo, conseguir sua vaga de analista de BMI e já souber fazer tudo aquilo que eu tô te mostrando ali nos vídeos, você pode ter certeza que você vai ser um analista muito bom, porque é difícil achar um analista júnior que sabe fazer tudo aquilo, sabe? Que sabe olhar para uma base, entender os dados, jogar isso para o banco de dados, criar uma procedure para alimentar ali tabela histórico, dimensão, criar uma fato, jogar isso para Power BI, criar o relatório. Então, tipo assim, eu tô criando um passo para vocês conseguirem fazer isso comigo, tá? Porque eu não tive isso e eu sei o quanto foi difícil para mim aprender, tá? Eu tive que ir ali, ó, degrau por degrau, devagarzinho. Graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida para me ajudar, né? Que olharam para mim e viu o meu interesse e me ajudaram por conta disso, porque se você também não tiver interesse, ninguém vai te ajudar, tá? Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Então você precisa mostrar interesse também e se desenvolver, né? Procurar fazer as coisas, né? Se ajuda também. Então, aqui no canal a intenção é essa, é trazer vídeos para vocês para conseguir pegar na sua mão mesmo e falar, beleza, vem cá, vamos comigo, vamos fazer. E assim, fez um comigo, para, pega uma base nova e tenta refazer sozinho, tá bom? Refaz ali o processo, vê se funcionou. Se não funcionou, tira a print do erro, manda lá nos comentários que eu dou uma olhada e tento te ajudar. Crio vídeos falando sobre, mas o importante é você conseguir aprender e você fazer a tão sonhada migração que você quer, você conseguir a tão sonhada vaga aí que você quer. E hoje o que eu posso fazer para te ajudar é isso, é criar vídeos mostrando o que eu sei, né? Compartilhando aqui tudo que eu aprendi e é o que eu vou fazer. Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, comenta e segue para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Beijo e até a próxima.